Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tome os vossos assentos. Quero ler um versículo no Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo muito conhecido de todos nós. Agradecer a Deus por essa oportunidade de falar do amor de Deus em sua casa. Agradecer ao nosso pastor, que está em viagem, mas nos deixou incumbido de trazer a palavra desta noite. Também pastor Alessandro, que está aqui representando, também pastora Carol, e a todos os irmãos obreiros da minha retaguarda. Ore por nós para que Deus possa nos usar nesta noite. Os irmãos acharam? Capítulo 3 de João. Eu vou ler somente o versículo 16, que é muito conhecido de todos nós. Eu tenho um bom tempo, pelo que foi dado pelo pastor Alessandro. Eu ia cantar, irmãos, mas os dois hinos que eu ia cantar já cantaram. Então Deus me deu um sinal aqui, né, para eu não cantar. Tem um terceiro que eu sei, mas Deus já falou, já eu vou respeitar. Tá bom, irmãos? Outro dia eu canto. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, ele é muito conhecido e nós sabemos que ele é o texto ou versículo que define o amor de Deus por todos nós. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse o amor de Deus sendo revelado a nós. Quando Deus criou todas as coisas e no sexto dia criou o homem, Ele criou o homem para que eles tivessem uma comunhão, como tinham. A Bíblia diz que Deus todos os dias, da virada do dia, Ele vinha ter com o homem. Mas os irmãos conhecem a história. O inimigo ali, simbolizado pela serpente, enganou Eva. Eva fez com que o marido também pecasse contra Deus, porque Deus tinha dado todo o paraíso, ou melhor, todas as árvores daquele lugar, que eles pudessem comer. Mas Ele deu uma ordem para que aquela que estava no centro do jardim, para que eles não tocassem, para que eles não comessem. Por isso que nós aprendemos que a obediência é o princípio da sabedoria. Obedecer é melhor do que sacrificar. E obedecer a Deus, muitas das vezes, não é fácil. E quando isso aconteceu, esses homens pecaram, eles foram ali destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Então o homem passou a ser uma criatura, né, que já não tinha mais a presença de Deus naquele momento. E a presença de Deus, ela é fundamental. E falar isso para crente é chover no molhado, não é? Mas Deus colocou no meu coração para nós refletirmos nesta noite sobre isso, sobre a obediência aos princípios de Deus. Quando Jesus declara, esse versículo está inserido no capítulo 3 do Evangelho de João, e se os irmãos forem ver, Jesus está tendo ali uma conversa com um fariseu principal
principais dos judeus. Ele era um homem muito importante, com certeza conhecedor das Escrituras, mas aquele homem, ele não tinha a presença de Deus, ou a manifestação da presença de Deus. Então nós vamos entender aqui, através desse texto, porque muitas das vezes nós nos colocamos, por causa de talvez conhecer a Deus, ter estudado as Escrituras, nós colocamos que conhecemos a Deus. Mas Jesus vai dar uma grande lição para todos nós aqui nesta noite, para que nós reflitamos, porque o pastor falou comigo domingo passado, mas não falou mais, eu nem sabia se eu ia pregar, mas como ele já tinha falado, eu falei, vamos ficar preparados. E eu comecei a refletir essa semana sobre isso, porque talvez conhecer somente não é o mais importante. O mais importante é nós conhecermos. E dizer que conhecemos é quando nós colocamos em prática aquilo que nós conhecemos. Quando Jesus está conversando aqui, na verdade esse homem foi até Jesus interessado naquilo que Jesus estava fazendo, e Jesus tem uma conversa com ele. Esse homem, tem o nome de Nicodemos. O texto diz que ele era um príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi. Os irmãos sabem que quando alguém, principalmente um judeu, chama alguém de Rabi, ele está dizendo mestre, o professor, aquele que sabe mais. E ele reconheceu isso, Jesus como Rabi, como mestre. E ele diz mais: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais. Judeus principalmente gostavam muito de sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O que levou Nicodemos até Jesus foi os sinais que Deus, ou melhor, que Jesus estava fazendo. Mas nós vamos deparar aqui a conversa aqui com Jesus. No versículo 3, Jesus respondeu, porque Jesus, irmãos, escute isso, Jesus responde a quem pergunta a ele. Porque muitas vezes, Davi, nós fazemos alguma coisa, ou fazemos algo, ou levamos a nossa vida da forma que nós achamos que ela deve ser, e não perguntamos para Jesus. Às vezes nós não oramos a Deus. Nós temos um costume, nós cristãos, crentes, e às vezes a gente pede oração, e às vezes a gente fica pensando: será que essa pessoa já falou com Deus? E se você perguntar, muitos dizem: já falei com Jesus. E às vezes mesmo não falamos. Mas nessa noite, através desse texto, nós vamos entender que Jesus, quem for ter com ele, vai ter resposta de Deus. Se nós reconhecermos Jesus como mestre, como nosso Senhor, ele tem resposta para a nossa vida. Mas nós entendemos aqui que Nicodemos, na verdade ele não sabia o que estava acontecendo. Ele foi por causa dos sinais. Mas Jesus, irmãos, ele nos fala, e fala, Daiane, a verdade, aquilo que nós precisamos ouvir. Pergunta para alguém aí, se não for incomodar: você veio para ouvir? Jesus conversando nesse diálogo com Nicodemos,
Ele respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você imagina, irmão, Jesus respondendo para um fariseu, para um homem principal, para um homem importante, provavelmente conhecedor das Escrituras, até naquele momento. Mas ele falou assim: se não nascer de novo. Ele não entendeu nada, irmãos. Tanto é que a pergunta dele foi assim: mas como o homem pode nascer de novo? Ele estava achando que era esse nascimento que nós nascemos da nossa mãe, né? Das entranhas. Olha só o homem natural que Nicodemos era. O conhecimento de Nicodemos era superficial, era religioso. Mas Jesus, ele veio e se revelou para nos aprofundarmos na presença de Deus. Jesus, ele veio, irmãos, para abrir o caminho, né? Para rasgar o véu do templo, para que nós possamos adentrar a sua presença. E nesta noite, não sei se você já se lembrou, mas ele se faz presente aqui, e se você der lugar, ele vai se manifestar na tua vida. Porque às vezes a gente está no culto e vê Deus manifestando na vida de alguns e perguntando: por que não se manifesta na minha? Talvez você ainda não se conectou. Talvez você está reparando em outras coisas, vendo aquilo que não precisa ver. Mas se você veio nessa noite para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele vai se manifestar. Nicodemos, ele queria saber qual que era o segredo de Jesus fazer aqueles sinais. E Jesus falou: Nicodemos, precisa nascer de novo. Aí, meus irmãos, nós vamos abrir um parênteses aqui para que entendemos. Porque quando lá no jardim do Éden nós perdemos a presença de Deus, nós ficamos, irmãos, com um vazio existencial dentro de nós, que somente Jesus pode preencher. Bebida não preenche, droga não preenche, mulheres não preenche, homem não preenche, nada desse mundo preenche. Somente a presença de Deus vai preencher. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer de novo sendo velho? Pode porventura nascer e entrar no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, repita comigo, da água e do Espírito, com letra maiúscula, irmãos, não é essa espiritualidade que às vezes nós queremos demonstrar, mas estamos vazios de Deus. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Aí Jesus disse: porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque quando nós pecamos e o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos aquilo que Deus tinha nos feito, imagem e semelhança. Porque muitas vezes eu perguntei: qual que é a imagem e semelhança? Jesus é loiro, do olho azul, moreno, turco, o que ele é? Não é essa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é espiritual. A Trindade reuniu ali: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É essa imagem e semelhança que eu e você precisamos ter. E quem tem, levante a mão e adore a Jesus. Se parecer com Deus é muito mais do que aparente, ou melhor, muito mais do que aparência. E isso, quando Deus falou comigo, Davi, isso tocou em mim.
Porque muitas vezes nós temos facilidade. Eu estou falando de mim, irmãos, eu estou falando para o espelho. Nós temos facilidade de parecer. Sim ou não? Nós temos, parece que nós buscamos isso, parece que é um subterfúgio que temos. Mas a nossa semelhança, imagem e semelhança, que nós precisamos ser de Deus, é maior do que essa. É quando você entra num lugar, ninguém te conhece, e alguém diz assim: você é crente? Quem já passou por isso? Porque a imagem e semelhança de Deus, ela é mais do que aparente. Aonde você coloca a planta dos seus pés, ali Deus te dá. Irmãos, quando nós, o crente, entender isso, aonde ele está, irmãos, Deus deu lugar para ele. Você pode pregar, você pode falar de Jesus. E aí o Espírito Santo, as melhores mensagens que nós podemos pregar, é a mensagem que Deus nos coloca em algum lugar, e nós não estamos preparados, não preparamos um esboço, nada, mas aquela palavra que o Espírito Santo, que se revela em nós, porque nós já nascemos de novo, não só da água do batismo, mas da água do Espírito Santo de Deus, que revela a mensagem para nós. Por isso que o cristão, ele precisa orar diariamente, ler a Bíblia diariamente, porque no momento que você precisar, o Espírito te fará lembrar, e aquela mensagem vai ser profunda. Mas Nicodemos, ele estava só nos lugares religiosos, no templo. Isso é bom, importante, irmãos. Estou fazendo apologia, não ir para o templo não, isso é maravilhoso, né? Nós estarmos juntos adorando a Jesus, isso é bom, isso é importante. Mas Jesus falou assim: Nicodemos, tem que nascer de novo. Nascer de novo. Por quê? Porque o velho homem, irmãos, ele é fruto do pecado. Lá, sabe, a herança de Adão e Eva. Mas Jesus, ele veio, quebrou isso, irmão, e ele rasgou o véu do templo. Porque no Velho Testamento, para que se perdoasse o pecado de alguém, alguém tinha que preparar uma oferta, trazer ao sacerdote todo o preparo. Mas irmãos, olha só, sabe o que estava acontecendo? O camarada ia pecar no sábado, na sexta já preparava o cordeiro. Ele sabia que ia pecar, não tinha preço, né, irmãos? Era fácil, era só o cordeiro morrer. Mas Jesus, ele veio e fez uma obra diferente, uma obra de consciência, e deu a consciência. Porque eu falo, irmãos, o homem como um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, né? O corpo é do pó da terra e para o pó voltará. A alma, irmão, que é a sede dos sentimentos. Por isso que ele veio salvar a alma. E eu faço perguntas para Deus: por que salvar a alma? Porque a alma é a sede dos sentimentos, irmão. E se Deus, o Espírito Santo, não entrar na nossa vida e guardar e trabalhar nos nossos sentimentos, nós seremos pecadores. Eu fiquei com raiva, não vou vir para a igreja. E é fácil, o colérico ficar com raiva é fácil. Mas Deus quer dominar a tua alma nesta noite. O Espírito Santo quer entrar aí, irmão. E o espírito do homem que se comunica com o Espírito de Deus, que é a nossa mente. Irmãos, a mente controla as emoções, e as emoções refletem no corpo. É por isso, irmãos, que a maioria das doenças são psicossomáticas. É porque a gente está com a mente enferma, e enferma o corpo. Então a nossa alma, e a alma reflete no corpo. Mas nessa noite o Espírito de Deus, ele quer entrar na nossa alma, no nosso espírito, e controlar tudo, e dizer que ainda há esperança.
esperança. Olha para alguém e diz assim: a esperança. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Sabe? Eu não sei, mas Deus sabe. E nessa noite Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você se entregue a isso. Ele quer fazer parte da tua vida, das suas decisões. Ele quer fazer a tua parte no dia a dia seu. Irmão, quem almoça aqui? Quem janta? Quem toma café? Da manhã, de tarde, de noite, da madrugada? Vida com Deus, pastora Carol, com todo respeito, a senhora está muito bonita hoje, minha amiga. Nós precisamos entender e entregar nas mãos de Deus. Ah, pastor, é porque o senhor não tem o meu problema. É porque você não tem o meu. Porque se você tivesse o meu, você ia ficar sem dormir 3 dias e 3 noites. A minha esposa fica de vez em quando. Eu falo: minha filha, tenha fé, confie no Senhor. Eu sei que tem temperamento que tem uma fé natural, ele é mais fácil de crer no sobrenatural. Mas eu quero dizer para a igreja dessa noite, a igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Sabe por quê, irmão? Tudo aquilo que o homem não conseguiu fazer através dos rituais, Jesus ele veio e cumpriu e fez. Então está liberado. Repita comigo: está tudo liberado. Ou se alguém pega esse contexto, hein? Ou esse texto, Jesus já liberou a bênção para você nesta noite. É simples assim, irmãos. Às vezes você viu, Nicodemos estava complicando o negócio com ele. Ele queria voltar dentro da barriga da mãe de novo. Não. Nascer da água e do Espírito. Nós queremos cumprir o rito que Jesus deixou, é o batismo nas águas, que é o significado de batismo, é sepultamento. Então é a morte daquela velha criatura para nascer uma nova criatura em Cristo pela fé. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Você está aqui nessa noite e eu quero te dizer uma coisa: pastor, eu estou passando um momento muito difícil. Irmãos, e você está passando, todo mundo está passando, todo mundo tem problema. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: você lembra do último problema que você resolveu? Deus resolveu para você, e esse será o mesmo. Você lembra daquela situação que você olhou e disse assim: ó, para mim não tem mais jeito, mas Deus manda eu te dizer, teve jeito, porque você está aqui e terá jeito enquanto você estiver na presença de Deus, nascido do Espírito. O Espírito estará trabalhando a teu favor. E a conversa vai aprofundando. O texto diz que no versículo 6 que nascido da carne é carne, irmãos. Não dá para agir na carne. Tem que ser sobre a orientação de Deus. Tem que orar, irmãos, para tomar decisão. Tem que perguntar para o Senhor de verdade. Porque muitas vezes, irmã Lourdes, a gente não pergunta porque a gente já sabe a resposta e a gente não quer mudança, então nós não perguntamos nada. É ou não é? Estou falando de mim, tá, irmão? Fica bravo não, Daiane. Porque a gente sabe a resposta que Deus vai dar, porque o Espírito está em nós. Porque se a gente tiver certeza, né? Ou como a gente tem certeza, a gente não pergunta, porque sabe que Deus vai responder aquilo que a gente não quer ouvir. Mas a partir desse dia, a partir dessa noite, começa a perguntar para o Senhor e espera Ele responder. Porque também a gente pergunta, não respondeu na hora, já vou embora. Jesus não quer nada comigo, meu Deus, misericórdia. Não, que tem um tempo. Deus vai amadurecer a resposta para você. Não tem ninguém, não tem nada que pode impedir o agir de Deus na nossa vida, a não ser você. Só nós temos o poder. Diga para alguém aí com respeito, diz assim: só você pode atrapalhar. Aí fala para ele assim: atrapalha não.
Se estiver agindo na carne, não nasceu de novo, irmão. Porque o texto de Jesus disse, irmão, aquele que é nascido da carne é carne. O que ele está dizendo? As atitudes são carnais. Mas aquele que é nascido do Espírito, as nossas atitudes são espirituais. Aí, no versículo 7, não te maravilhe. Ele estava maravilhado. Foi Jesus que disse, ó, você está... Ele ficou maravilhado. Olha só, irmãos, é interessante quando a gente recebe alguma revelação de Deus, a gente se maravilha, porque parece que era tão fácil. Estava ali. Quando as escamas caem, Flávio, a gente fala, meu Deus, estava ali. A resposta está aí, irmão. Deus pode mostrar para o profeta, pode mostrar, mas Ele quer mostrar para você. O véu já se rasgou. Pode adentrar. Não te maravilhe, versículo 7, de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Deus está respondendo pessoas nessa noite. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele usa um contexto aqui comum, falando do vento. Você ouve o vento, sim ou não? Mas não vê. Mas sem direção de Deus, irmãos. Sensibilidade no Espírito. Por isso que há uma necessidade do crente orar, jejuar, ler a Bíblia, porque a oração e o jejum mortifica a carne. Até uma situação que muitas pessoas usam, que há 2 leões dentro de nós, e vai vencer aquele que você alimentar. Há uma verdade nisso. Se você alimentar a carne, se nós alimentarmos a nossa carne, ela prevalecerá. Um exemplo: alguém fala alguma coisa para você, você é colérico, aí você fala, não, isso aí não pode. Aí lembra quando o pai fala, não leva desaforo para casa, lá um velho homem. Não, irmãos, é comum isso. Porque apesar de espirituais, nós estamos ainda neste corpo, nós estamos ainda nessa terra. Eu não estou dizendo, e ninguém disse que seria fácil, mas eu quero te dizer nesta noite que há um princípio que vai nos fazer vencer. Nascer da água. Quem já nasceu da água? Quem é batizado? Você que ainda não é batizado, se prepare para o próximo batismo. Nascer da água e do Espírito. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui nesta noite? Você que não é, procure, ore, busque. Aqueles homens, quando Jesus, lá em Atos capítulo 1, quando Jesus ali ressuscita e passa 40 dias com os discípulos, dando as últimas instruções, Jesus ascende aos céus. Versículo 8, se eu não me engano, Jesus ascende, assunto aos céus. Mas ele disse, enquanto estava aqui, falou assim, ó, não vos ausenteis de Jerusalém. Os discípulos, não vos ausenteis de Jerusalém, até
que do alto sejais revestidos de poder. Há um princípio aqui também. O revestimento espiritual é necessário para fazermos a obra de Deus. Porque quando nós nos revestimos do Espírito Santo, Ele vai nos direcionar, como Jesus está falando aqui para Nicodemos. Ele vai dar a direção. Por isso, irmãos, é muito, nós que somos pastores, até alguns dias dirigindo igreja, 18 anos, a gente via algumas pessoas afoitos, pregadores, cantores, querendo, né? Eu recebi um dom, um talento de Deus, primeiro precisa ser revestido. Jesus sabia o que estava falando. Jesus sabia o que estava falando. Precisamos ser revestidos do poder. E o Espírito Santo que nos dá este poder. E é Ele que nos dá poder, irmão. Não somos nós que temos poder, é Ele que nos dá. E quem dá pode tirar. E o vento assopra. Lá em Atos dos Apóstolos foi assim, diz que veio um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. Irmãos, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele quer encher você, Ele quer encher a casa, Ele quer fazer uma obra espiritual poderosa, porque a partir da sua família viremos gozar da presença de Deus, e alguém vai olhar, e às vezes, irmão, cheio do Espírito Santo, a gente nem precisa falar muito, porque passamos a ser testemunhas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo, irmãos, eu essa semana pensando nessa mensagem, falei, Espírito Santo, o Senhor precisa falar melhor aos corações, porque o homem, irmãos, ele nasce com dons e talentos naturais, mas quando um homem se torna cheio do Espírito Santo, aquilo que ele já tem, irmãos, vai ser potencializado. Aí o cantor vai cantar, irmãos, vai ser diferente. É diferente ver alguém talentoso cantando, é muito bom, é bonito, apesar de eu não entender nada de música, mas é bonito. A gente vê que é bom. Mas quando alguém cheio do Espírito Santo canta, é diferente. Fazer a obra de Deus, irmão, cheio do Espírito Santo, é diferente. Quem toca, né, irmãos, tem o dom de tocar. Lógico, irmão, isso não quer dizer que quem recebe um dom de Deus, um talento de Deus, ele precisa ser aperfeiçoado. Precisamos também continuar lendo, continuar ensaiando, porque senão a gente vai ficar dependendo só daquilo, e Deus não vai ver nós fazendo a nossa parte, e aí fica ruim, fica relaxado. Mas, irmãos, quando a gente faz da melhor maneira possível, eu costumo ensinar por onde eu passei e por onde eu passo. Eu sei que essa igreja não precisa de ensino, ela é muito bem ensinada, mas eu sempre digo que precisamos fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor não é fazer disputando com alguém, querer fazer melhor. Eu não sou muito fã disso, não. Mas se você fizer o teu melhor, mesmo que for pouco, pequeno, Deus, nas mãos de Deus vai receber, irmãos, vai ser muita coisa. Eu vou testemunhar de um homem aqui que eu conheci quando eu trabalhei aqui em Birigui. Eu sempre atendia ele buscava. Eu falei, meu Deus, como que esse homem pega tanto esse papel para evangelizar? Aí o Gonçalves trabalhava comigo na época e falou, rapaz, ele evangeliza essa cidade inteira. Ele pega bairro por bairro, casa por casa. E a gente às vezes olhava assim, mas não dava nada. Posso até dizer aqui,
né? Ele não está mais entre nós. Os irmãos Mercúrio, todos os irmãos conhecem. Talvez a gente, humanamente falando, pastor Mercúrio, dava vergonha, irmão, quando ele vinha pegar o coisa, eu falei, meu Deus, eu não entreguei nenhum desses esse ano ainda. É o pai da Thaís, né, Thaís? Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que algo aparente. Às vezes a gente nem vai aparecer, mas lá no céu, escute, eu estou falando de coisas do céu, irmãos. Lógico que a gente fazer aqui nessa terra é muito bom, precisamos obedecer, respeitar, tudo isso é importante e temos que fazer, mas precisamos fazer para Deus, irmãos, porque se Deus não reconhecer, ninguém pode reconhecer e fazer nada por você. Mas se Deus te reconhece, se você faz de fato para Deus, mesmo que seja algo pequeno, que aos teus olhos, mas se você faz de todo o coração, na direção do Espírito, Deus, a obra de Deus vai receber, e os céus vai receber também aquilo que você fez. E eu finalizo a mensagem dessa noite dizendo: Jesus continua a conversa, continua ensinando, apertando ele ali, Nicodemos, mas ele termina dizendo, porque ele estava ensinando, irmãos, porque ali estava um fariseu que conhecia somente a lei e os preceitos, mas Jesus estava ensinando ele, depois que eu subir, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. É a dispensação do Espírito Santo. Jesus intercedeu, e o Espírito Santo está aqui nesta noite. A igreja pentecostal, apesar de ela foi denominada porque nós temos os princípios da igreja primitiva, e a igreja, nasceu ali no dia de Pentecostes, nós cremos, porque Jesus ele passou 40 dias com os seus discípulos, e os discípulos, depois que Jesus subiu, passaram 10 dias orando. Aí se cumpriu os 50 dias, que era uma festa de Pentecostes. Então se manifestou, mas o verdadeiro Pentecoste nós veremos, e nós viveremos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nessa noite. E eu, com permissão do pastor Alessandro, eu quero pedir para a igreja se colocar de pé. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Quantos acreditam que o Espírito Santo está aqui, irmãos? Mas eu tenho permissão, o pastor Alessandro me disse antes da mensagem, e eu quero fazer um convite para quem não se sente cheio do Espírito Santo. Vem aqui à frente. Não digo você não é batizado, os que não são batizados podem vir também, mas eu quero aqueles que já são batizados, mas porventura não tem conseguido manifestar a graça de Deus sobre a tua vida, ou através da tua vida melhor. Eu quero te convidar aqui à frente. O grupo de louvor prepara um louvor, e nós vamos orar por essas pessoas. Tem alguém, irmãos? Venha ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, irmãos. A igreja cheia do Espírito Santo.
Nós vamos orar, pastor. Nós vamos orar, igreja, os irmãos, o grupo de louvor irá louvar o Senhor. E já, após a minha oração, já devolvo o microfone ao pastor Alessandro, agradecido por tudo que Deus falou conosco nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oremos, querido Deus. Uma vez mais te agradecemos, Senhor, nesta noite, pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Ó Deus, que essa palavra produza frutos da tua igreja sobre o teu povo. Ó Deus, nós sabemos que precisamos diariamente andar, comungar, orar, ouvir a tua voz através da leitura, jejuar, Senhor. Ó Deus, para que a tua igreja seja poderosa, para que o teu Espírito Santo possa direcionar, como direciona o vento. E nós cremos, Senhor, nessa noite. Nós cremos,